Hoje é dia 17 de março, dia de São Patrício. Você já ouviu falar dele? O que ele fez? O que nós temos ou podemos aprender com a sua vida, o seu legado? Bom, Patrício viveu no século V da era cristã, ou seja, nos primórdios do cristianismo, grosso modo, 1500 anos atrás. Ele, adolescente, bem jovenzinho, foi capturado. Ele morava numa região que é a Inglaterra atualmente. A aldeia onde ele morava foi invadida por piratas. Ele foi capturado e vendido como escravo para uma outra tribo que ficava na Irlanda atual, a República da Irlanda. E ficou alguns anos lá, aprendeu a falar a língua, né? O inglês tal como o conhecemos atualmente não existia naquela época ainda. A atual língua inglesa foi desenvolvida bem tempo depois disso. Então, Patrício, né, vivendo lá como escravo, aprendeu a falar a língua dos irlandeses e ficou alguns anos como escravo. E uma noite ele teve um sonho que falava de um navio. Ele relatou isso, né, que viu no sonho um navio e conseguiu fugir da fazenda lá onde ele estava escravizado, conseguiu embarcar no navio e voltou para a Inglaterra. E lá ficou mais alguns anos. Outro tempo passou e alguns anos depois ele tem outro sonho. E neste outro sonho ele relatou que escutou alguém falando com ele na língua dos irlandeses. Volta, vem andar em nosso meio outra vez, vem andar em nosso meio novamente, algo mais ou menos assim. E ele voltou, porque ele entendeu que era Deus falando para ele. O Patrício era cristão, já nasceu numa família cristã. E ele volta e ele se tornou o patrono da Irlanda. E foi um dos missionários mais bem-sucedidos de todos os tempos. Ele anunciou o Evangelho de Jesus para as tribos lá dos irlandeses, né, irlandeses celtas, e teve um sucesso poucas vezes comparado. E Patrício, a ele é atribuída a criação do desenho da chamada cruz celta ou cruz céltica, que é essa aqui, ó. É essa aqui, tá? A cruz, o formato de cruz mais conhecido que nós temos é a chamada cruz latina, que apenas duas linhas, né, retas, uma vertical e a outra horizontal. A cruz céltica ou celta, ela tem tanto o poste da cruz é mais largo que a cruz latina e o braço também, né? E esse círculo aqui em volta, tá? Esta é a marca da cruz céltica. E aqui nós vemos figuras de pessoas, às vezes de animais, às vezes de aves, porque eles entenderam, o cristianismo celta posterior a Patrício entendeu que a obra de redenção que Jesus obteve na cruz estende-se também à criação não humana. Em outras palavras, a salvação não é apenas para a alma humana, mas para toda a natureza, para toda a criação. Eles entenderam Romanos capítulo 8, que fala que a natureza geme e suporta angústias até agora, como sendo uma indicação de que toda a natureza, toda a criação será redimida. É alvo da redenção obtida por Jesus na cruz. E sempre tem, né, três figuras para lembrar, representar a Santíssima Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Esse exemplar aqui, eu tenho muita alegria de tê-lo. Minha filha que trouxe para mim, ela foi à Irlanda uma vez, a República da Irlanda, sabe que eu gosto dessas coisas, e trouxe para mim de lá. Muito bem. Patrício foi um homem de grande fé. E a sua fé não era apenas algo pessoal, individual. Ele entendeu que a fé tem implicações concretas na horizontalidade em que vivemos, no aspecto horizontal da sociedade. Por isso, ele tinha uma grande preocupação em relação aos escravos, porque ele foi ele ficou escravizado durante alguns anos. E ele
pregou combatendo a escravidão na Irlanda. Há um texto que Patrício escreveu, uma carta a um chefe militar, um líder de um grupo de guerreiros, coisa assim, chamado Coroticus. Esses nomes terminados assim, US, é tipo do latim isso, muito comum na língua latina. O Coroticus era então um chefe de um bando de soldados ou guerreiros, né, que andavam com ele, e esse bando atacava aldeias, matava pessoas, escravizava, capturava escravos, e não importava em matar mulheres, crianças, idosos, enfim, igual a gente vê em muitos filmes, né, que são passados, né, na antiguidade. E na carta que Patrício enviou ao Coroticus, Patrício condena a escravidão e faz um apelo à mudança de vida, ao arrependimento, à conversão a Jesus Cristo. Faz um apelo a Coroticus e aos comandados dele Coroticus, que abandonassem esses maus caminhos de violência e de maldade. Eu não vou dizer, São Patrício, rogai por nós, mas eu quero lembrar àqueles que estão me acompanhando agora do exemplo de Patrício. Aqui no Brasil ele não é tão conhecido assim, no mundo de língua inglesa, o dia 17 de março, que é hoje, é um dia muito importante, mas uma pena que para muita gente o dia de São Patrício é apenas um pretexto para beber cerveja, só isso e mais nada. Aí tem todo esse imaginário dos irlandeses e a cor verde, né, que é a cor símbolo daquele país, e o pessoal que vai para os bares, né, que em inglês eles chamam de pub, e vão lá para beber e tudo, mas é uma pena, porque Patrício não é para ser lembrado como uma oportunidade de tomar todas, né, como se diz por aí. O que deve ser lembrado de Patrício é o exemplo de um homem de fé, um exemplo de um homem cuja fé o levou a anunciar Jesus Cristo às pessoas e a exortar, desafiar as pessoas ao arrependimento, à mudança de vida, à conversão. Eu tenho um amigo que é escocês, jovem, deve ter 40 anos, 41, não mais do que isso, ou seja, uma pessoa jovem. E ele me disse uma vez de quando ele era menino, adolescente, lá na Escócia, que é o país dele, 17 de março era um dia como outro qualquer, ninguém falava em dia de São Patrício, mas depois a Guinness, essa fábrica de cerveja da Irlanda, né, que é tão famosa, fez uma propaganda mundial intensa e eles conseguiram o que eles queriam, porque o 17 de março ficou associado a isso, dia de bebedeira, dia de encher a cara. O que é lamentável. E eu não estou falando isso de uma maneira moralista. Só estou falando isso porque Patrício é um exemplo que precisa ser seguido. O exemplo de fidelidade e de lealdade a Jesus Cristo e ao Evangelho. Você já tinha ouvido falar de Patrício antes? O que você ouviu? Coloque aí nos comentários, escreva aí a respeito, compartilhe com a gente. Clica na mãozinha do joinha se esse conteúdo faz algum tipo de sentido para você. Ajude a compartilhar, inscreva-se aqui no Fé e Café. E se você já se inscreveu, muito obrigado.